A noite se aproxima devagar, como se as cortinas do céu fossem descidas por mãos invisíveis, e um sopro de mistério escoa por cada canto do quarto. Nesse instante silencioso, quando o ruído do mundo adormece, algo desperta dentro de você. Uma nota aguda, vibrante, uma premonição de que forças maiores se movem além da compreensão racional. Carl Jung chamava esse fascínio noturno de fronteira entre a consciência e o inconsciente, um portal onde o visível e o invisível se entrelaçam. É ali, na penumbra suave em que o pensamento se recolhe, que a energia de duas almas pode alinhar-se com precisão tão sutil que nenhuma força do universo consegue separá-las. Feche os olhos com suavidade e imagine dois fios luminosos flutuando no vasto escuro. Cada fio vibra numa frequência própria, revelando a história, os medos e os anseios de uma existência inteira. Quando as vibrações se aproximam, surge um instante de ressonância perfeita, um acorde tão harmônico que tudo ao redor parece silenciar-se em reverência. Esse instante, Jung diria, é o ponto em que o inconsciente coletivo lança sua ponte entre as duas ilhas singulares do ser, permitindo que duas naturezas distintas se reconheçam como espelhos profundos. Não é paixão súbita, nem mera afinidade. É a sincronicidade operando silenciosamente, unindo intenções, símbolos e mitos pessoais num entrelaçar invisível. Imagine agora que você caminha por um campo aberto sob o brilho delicado da lua. Há uma fogueira no centro, crepitando em chamas azuis e âmbar. Ao seu redor, figuras ancestrais dançam em silêncio, evocadas pelos batimentos do próprio coração. Cada centelha que salta da fogueira é um pensamento seu. Cada brasa pulsante guarda o desejo primordial de pertencer, de encontrar eco em outra alma. Jung descrevia essa ânsia de comunhão como o impulso arquetípico que orienta a psique humana a buscar no outro aquilo que completa sua própria imagem interior. Quando duas pessoas se encontram e percebem, nas rugas mais íntimas do olhar, que carregam sombras complementares e esperanças afins, o fogo invisível faz nascer uma força quase inevitável, capaz de dobrar probabilidades, ultrapassar geografias e resistir ao próprio tempo. Respire profundamente. Sinta o ar fresco escorrer pela garganta e depositar-se nos pulmões como se fossem taças prontas a transbordar vinho novo. Cada inspiração é um convite ao inconsciente para subir das profundezas e revelar-lhe um fragmento do mapa que conduz ao outro. Não há rota lógica, são símbolos, imagens fugazes, ecos de sonhos que se repetem e pequenas coincidências que insistem em ocorrer. Jung afirmava que nessas coincidências significativas a psique lança âncoras, conectando-se a eventos externos que refletem estados internos. É como se o universo piscasse, sinalizando: preste atenção, algo maior está em movimento. Quando você pensa na pessoa que faz seu peito vibrar e subitamente recebe uma mensagem dela, essa sincronicidade é o sussurro das correntes profundas alinhando realidades. Pense nas marés. O oceano inteiro se ergue e recolhe, obedecendo ao chamado distante da lua. Assim, também as marés emocionais se elevam quando a presença de alguém, ainda que ausente fisicamente, toca as fibras do coração. Essa elevação cria ondas invisíveis que carregam intenção, magnetismo e significado. Jung via na imaginação ativa um método para navegar essas águas interiores, mergulhar voluntariamente nas imagens que emergem do inconsciente, dialogar com elas, permitir que se revelem. Imagine-se diante de um vasto espelho líquido. No reflexo, surge a figura daquela alma que faz ressoar as cordas secretas do seu ser. Olhe-a sem medo. Veja medos, cicatrizes, anseios e luzes. Observe como seu reflexo se aproxima, não para confundir identidades, mas para selar um pacto de reconhecimento mútuo. Esse encontro simbólico prepara o terreno para que o externo e o interno se encaixem como notas de uma mesma melodia.
Permita que uma lembrança emergente conduza você por um corredor de velas acesas. Em cada chama tremula uma memória compartilhada ou um pressentimento ainda não vivido. Risos que ecoam antes de acontecer, toques que queimam antes de existir. A mente racional protestará, dirá que tais visões são delírios românticos, mas Jung lembrava que a razão é apenas um dos instrumentos da psique. Há outros, o instinto, o sentimento, a intuição, que percebem realidades sutis muito antes de serem provadas empiricamente. Quando duas almas estão destinadas a alinhar-se, esses instrumentos tocam em uníssono, criando uma orquestra silenciosa que só os dois conseguem ouvir. Visualize agora uma ponte suspensa sobre um abismo nebuloso. De um lado você, do outro, a pessoa cuja energia vibra na mesma altura da sua. Cada passo que você dá na direção da ponte é um ato de vulnerabilidade. Reconhecer suas próprias feridas, honrar suas limitações, aceitar seus medos. Do outro lado, o outro faz o mesmo. No meio da travessia, quando os dois se encontram, não carregam máscaras, apenas essências. Jung descrevia essa entrega mútua como o processo de individuação em movimento, não a individuação solitária que conduz à própria totalidade, mas a individuação dançante, capaz de permitir que duas totalidades dialoguem sem que uma precise devorar a outra. Nesta coreografia, a distância torna-se irrelevante. A ausência física transforma-se em presença vibracional. Ouça o som distante de um sino. Cada badalada marca um momento crucial em que seu inconsciente detectou a presença invisível do outro. Um déjà-vu. Um arrepio sem motivo. Uma palavra repetida por estranhos no mesmo dia. Um número que insiste em surgir. Esses sinais são convites. Quando duas almas alinham sua energia, a sincronicidade intensifica-se, como se a vida se empenhasse em reafirmar a conexão através da linguagem do acaso significativo. Cabe a você aceitar o convite, atento, curioso, confiante. Negar os sinais é tapar os ouvidos à própria melodia que o trouxe até aqui. Imagine-se agora diante de um círculo traçado na areia. Você e a outra alma estão em lados opostos. Cada um segura uma vela acesa. Aos poucos caminham, traçando espirais que se aproximam até tocarem o centro, onde um único feixe de luz se eleva, unificando chama e intenção. Sinta o fulgor dessa união. Não é fusão que anula identidades, é comunhão que amplia potencialidades. Jung observou que, quando duas psiques se conectam profundamente, formam um terceiro campo, um espaço transpsíquico, onde ideias, sonhos e criações florescem sem esforço. Nesse campo, o impossível torna-se possível porque a energia compartilhada multiplica forças, dissolve resistências e tece caminhos que antes pareciam impensáveis. Respire novamente, mais devagar. Pergunte-se: estou pronto para sustentar a vibração que atrai essa alma? Não basta desejar, é preciso tornar-se compatível. Alinhamento se dá quando frequências se igualam. Isso exige purificação de crenças limitantes, cura de traumas antigos, abertura para o mistério. Jung enfatizava a importância de confrontar conteúdos inconscientes que sabotam o amor, complexos de abandono, feridas de rejeição, fantasias de controle. A cada vez que você ilumina um desses recantos sombrios, sua energia sobe um tom, aproximando-se do timbre da alma gêmea. Se o outro faz o mesmo, o encontro torna-se inevitável, como a colisão de astros que seguem órbitas convergentes. Sinta o chão frio sob os pés descalços. Cada passo ecoa num túnel de mármore antigo, onde vozes de sábios murmuram sobre Eros, sobre Psique, sobre aquela centelha divina que une opostos numa dança cósmica. Algumas dessas vozes alertam: a chama que une também queima. E é verdade. Almas alinhadas não desfrutam apenas de êxtase. Elas espelham feridas, refletem partes esquecidas, desafiam conveniências. Jung via nisso uma oportunidade única. O relacionamento como alquimia,
onde o fogo do confronto purifica metais brutos em ouro espiritual. Quando duas almas aceitam servir de cadinho uma à outra, nenhuma força externa consegue quebrar o elo, pois ele é constantemente refeito de dentro para fora. Imagine agora que você segura uma taça de cristal. Dentro dela, um elixir cintila em tonalidades de safira. Esse elixir representa a soma das experiências, virtudes e aprendizados que você tem para oferecer. Toda vez que sorri com sinceridade, uma gota cai na taça. Toda vez que perdoa, outra gota. Cada insight que ganha na escuridão acrescenta nova cor. Quando a taça estiver cheia, você a levará aos lábios do outro, e ele fará o mesmo. Essa troca é a Eucaristia das almas. Partilhar essência, saciar sede de significado, nutrir esperança de crescimento mútuo. Não há contrato social que supere a força dessa partilha simbólica. Escute o coração martelar, não em urgência, mas como tambor cerimonial. Ele marca o compasso para um rito interior. Reunir imagens oníricas, intuições diurnas, lampejos de inspiração e oferecê-los ao fogo central da consciência. Jung recomendava registrar sonhos logo ao despertar, anotar símbolos, detalhes, diálogos. Entre esses fragmentos surgem chaves para decifrar o que a psique pede para avançar rumo à união perfeita. Talvez você sonhe com pontes, pássaros migratórios, portas entreabertas, sinais de passagem e encontro. Talvez surjam labirintos, tempestades, espelhos partidos, desafios que indicam pontos a curar antes da convergência final. Cada nota no diário é uma peça do quebra-cabeça que aproxima energias. Agora veja-se em pleno dia andando por ruas conhecidas. Subitamente, um aroma faz você lembrar da pessoa, embora ela esteja longe. É um sinal. Talvez uma canção toque no rádio e a letra descreva exatamente o que você sente. É outro sinal. Jung não recomendava obsessão, mas presença alerta. Investigue esses fios invisíveis, não para forçar encontros, mas para confirmar que a sincronicidade continua a operar. Quanto mais você alinha seus pensamentos com a vibração do amor maduro, um amor que respeita, liberta e inspira, mais as circunstâncias conspiram a favor, desfazendo mal-entendidos, encurtando distâncias, instigando coincidências que conduzem ao reencontro. Visualize um relógio antigo. Os ponteiros não marcam horas, mas ciclos de crescimento. A cada volta completa, um novo aprendizado sobre si mesmo e sobre o outro é assimilado. Quando ambos completam voltas semelhantes, os ponteiros sobrepõem-se. É o momento perfeito. Contudo, se você tenta apressar o mecanismo, ele emperra. Se o outro hesita demais, o tempo parece congelar. A lição de Jung é clara: confiar nos ritmos do inconsciente e respeitar o kairos, o tempo interno qualitativo, garante que o alinhamento seja sustentável. Nada que floresce fora de estação perdura. Portanto, celebre seu estágio, trabalhe sua própria essência e permita que o relógio do universo alinhe os ciclos quando ambos estiverem prontos. Imagine um fio dourado ligando o centro do seu peito ao do outro. Quando você inspira, a energia percorre o fio, toca o coração distante e retorna enriquecida com nova vibração. Esse fluxo cria campo magnético tão intenso que obstáculos materiais e emocionais começam a ceder. Amizades se reconfiguram, caminhos profissionais se ajustam, decisões inexplicáveis tornam-se claras. É a frequência do propósito compartilhado que atrai recursos, pessoas e situações propícias à missão comum. Jung afirmava que a psique, quando movida por propósito genuíno, encontra apoio na realidade externa, pois o universo favorece a aventura de expansão da consciência. Talvez surjam dúvidas. E se a outra alma não reconhecer o chamado? E se eu estiver fantasiando? Jung lembrava que o inconsciente é autopoiético. Ele corrige ilusões por meio de sonhos perturbadores, frustrações e sinais de desgaste. Se o vínculo não é autêntico, a energia enfraquece, as sincronicidades murcham, o coração esfria. Confie no termômetro interno.
alegria, serenidade e vitalidade são indicadores de ressonância verdadeira. Desânimo constante, ansiedade crônica e sensação de perda de si indicam desalinhamento. Honrar esses sinais é proteger o fio de ouro de interferências e permitir que o amor autêntico se revele sem confusão. Imagine agora um jardim suspenso, flutuando sobre nuvens rosadas. Você e o outro regam plantas que nascem do encontro, ideias, projetos, sonhos de serviço ao mundo. Cada broto exige cuidado mútuo, diálogo honesto, empatia, escuta atenta. Quando surgem pragas, velhos padrões, ciúmes, medos de abandono, vocês aplicam remédio de consciência, expõem, acolhem, transformam. Jung via o relacionamento equilibrado como laboratório de evolução, onde a tensão dos opostos gera a terceira via criativa. Assim, diferenças tornam-se fontes de inovação, não de ruptura. O jardim floresce em cores que nenhum dos dois conhecia sozinho, e o perfume dessas flores viaja além de vocês, inspirando outras vidas. Sinta o vento morno deslizar pela pele. Ele traz sussurros de histórias antigas de almas que se buscaram por encarnações, reencontraram-se em guerras, perderam-se em desertos, mas persistiram. Esse imaginário não é mera fantasia. Jung reconheceria nele a linguagem do mito pessoal, a narrativa que dá sentido ao destino. Quando duas almas se alinham, seus mitos entrelaçam-se, criando epopeia conjunta que transcende biografia. Há quem chame isso de missão, quem chame de dharma, quem chame de legado. O nome pouco importa. O essencial é sentir o chamado ardendo nos ossos e responder com coragem, sabendo que cada passo deixa rastro de sentido para outros que virão. Agora, recorde um instante em que, mesmo distante, sentiu a presença do outro como se estivesse ao seu lado. Talvez você estivesse lendo e, de súbito, um calor suave abraçou o peito. Talvez estivesse caminhando e ouviu o nome dele no canto de pássaros. Esses lampejos são lembretes de que o espaço não limita a energia. Jung via na telepatia espontânea e na empatia profunda evidências de que a psique individual é porosa, capaz de trocar impressões além dos sentidos físicos. Quando alinhadas, duas almas mantêm linha direta de comunicação sutil. Emoções viajam, pensamentos cruzam, inspirações contagiam. Reconhecer essa linha, porém, exige disciplina de silêncio interior, prática de meditação, higiene mental que afaste ruídos de medo e projeção. Pense em um rio que corta vales, escava rochas, cria meandros. Sua força não vem de velocidade, mas de constância. Assim é a energia de almas alinhadas. Não se esgota na excitação inicial. Cresce em profundidade, escava resistência, contorna adversidades. Para sustentar tal constância, Jung aconselharia diálogo transparente dos opostos internos, ânima e ânimos, dentro de cada um. Quando o masculino interior acolhe o feminino interior e vice-versa, surgem maturidade emocional e expressão autêntica. Então, ao encontrar o outro, você não busca metade perdida, mas oferece totalidade que dança com a do outro. Dessa dança nasce um rio mais largo que alimenta terras férteis ao redor, família, comunidade, causas. Imagine-se sentado aos pés de uma montanha ao amanhecer. No alto, a silhueta do outro desenha-se contra o sol nascente. Você não precisa chegar correndo ao topo, basta avançar em linha constante, passo após passo, confiando que a mesma força que o impulsiona move também a outra pessoa. O encontro acontecerá no platô destinado, seja hoje, seja daqui a estações. Jung diria que o Self, centro regulador da psique, organiza eventos internos e externos para cumprir o propósito de união se ele realmente serve ao crescimento de ambos. Sua tarefa é manter a chama acesa, cultivar paciência ardente e agir quando as portas se abrirem. Escute o tilintar de pequenos sinos de prata pendurados em árvores invisíveis. Cada tilintar marca um milagre que ocorre quando você segue a inspiração que nasce no coração. Enviar mensagem inesperada,
viajar sem motivo lógico, aceitar convite improvável. Miraculosamente, esses gestos colocam você em caminhos convergentes com o outro. Jung descrevia essa coragem intuitiva como função transcendente. Atitude que vai além dos opostos, razão-emoção, segurança-aventura, passado-futuro e cria ponte para o novo. Quando dois corajosos seguem o chamado interno, suas trilhas cruzam-se mais cedo ou mais tarde. Não é destino cego, mas escolha consciente de mover-se ao ritmo da alma. Sinta agora um calor suave envolvendo o plexo solar. É sinal de que a chama interior responde ao que está ouvindo. Deixe que esse calor suba ao coração, expanda-se ao redor, forme esfera de luz dourada. Dentro dela, veja você e o outro caminhando lado a lado. Não há correntes, promessas compulsórias, exigências. Há respeito pela individualidade, admiração sincera, encantamento renovado diariamente. Se brigas surgem, vocês retornam à esfera de luz, lembram-se da visão maior, ajustam tons de voz, refinam intenções. Essa prática simbólica fortalece a estrutura energética da relação, tornando-a resistente a pressões externas, opiniões alheias, distâncias geográficas, desafios de carreira. Imagine, por fim, que o universo é um teatro escuro, e vocês dois são atores que reconhecem a centelha mútua, mesmo atrás de máscaras e figurinos. Ao final do ato, as luzes se acendem, vocês retiram as máscaras, sorriem um ao outro e sentem que compõem a mesma trupe ancestral. Jung afirmaria que, nesse instante de revelação, o ego inclina-se em reverência ao self compartilhado, percebendo que nunca caminhou sozinho. O palco desaparece, resta o campo infinito de possibilidades que duas consciências despertas podem cocriar. Respire uma vez mais, profundamente. Sinta que cada palavra que entrou pelos seus ouvidos ou olhos semeou algo em seu inconsciente, confiança na sincronicidade, disposição para a autotransformação, coragem de ouvir sinais sutis. A energia que alinha almas não é magia caprichosa, é ciência da alma, arte da escuta interior, trabalho constante de tornar-se mais verdadeiro. Quando você vive essa verdade, o universo responde ajustando frequências, aproximando caminhos, desfazendo obstáculos. Agora pergunte-se com sinceridade: estou disposto a trilhar a estrada interna que torna possível o encontro externo? Se a resposta for sim, o primeiro passo é cultivar silêncio todas as noites, visualizar com clareza, agradecer antecipadamente, agir em ressonância com o coração. Se o outro estiver pronto, sentirá o chamado ecoar nas paredes invisíveis do ser e responderá. Se ainda não estiver, honre o tempo dele, pois o fio dourado permanece intacto, vibrando pacientemente até que ambas as melodias possam fundir-se num acorde supremo. Ao encerrar esta viagem interior, traga à mente a imagem de dois pássaros sobre galhos distantes. No momento exato, levantam voo, descrevem círculos no ar e convergem para a mesma corrente, ascendendo rumo ao céu. Nenhuma corrente de vento adversa pode separá-los, pois voam guiados pela mesma bússola secreta. Assim também as almas alinhadas. Não precisam de garantias externas, confiam num magnetismo que nasce do centro mais profundo de si mesmas. Se esta jornada ressoou com você, se sentiu as notas invisíveis vibrando dentro do peito, deixo um convite simples. Pratique esta noite o silêncio consciente. Permita que as imagens de união, respeito e propósito cresçam no solo fértil do seu inconsciente. Agradeça como se já tivesse recebido o encontro que aguarda. Confie nos sinais que virão. Quando a energia de duas almas se alinha, nenhuma força pode separá-las. E você terá se tornado parte viva dessa verdade. Se desejar continuar explorando os caminhos profundos que Carl Jung abriu à nossa compreensão sobre amor, propósito e sincronicidade, compartilhe nos comentários suas experiências, deixe seu like e inscreva-se no canal. Juntos, seguiremos desvendando os mistérios que unem corações e transformam destinos. Até breve. E que suas noites sejam férteis de sonhos luminosos.
Princípio deu formulário, final deu formulário. Respire fundo, sente a calma pousar e guarde esta certeza. Quando você cultiva silêncio, gratidão e confiança, a vida conspira a favor do encontro que sua alma pressente. Durma hoje com essa imagem no coração e desperte pronto para acolher os sinais que virão. Se este momento tocou você, compartilhe sua experiência nos comentários, deixe seu like e inscreva-se para seguirmos juntos nessa jornada interior. Até logo, bons sonhos e boa jornada.